Inscrição. Bom, pessoal, como a gente tinha conversado no nosso último encontro, né, da semana passada, a gente viu lá sobre como acessar aquela. Deixa eu até já começar a compartilhar aqui com vocês. A gente viu como acessar aqui, né, algumas das principais revistas de direito através aqui daquela planilha que eu compartilhei com vocês, né? ah, os links, né, a área de cada uma das revistas, a instituição, né, em que cada revista é publicada e o nome da revista. E aí, o que, que a gente preparou para hoje, né? Eu peguei aqui, deixa eu ver, foi um, dois, deixa eu só tirar esse treco aqui na minha frente, cadê aqui? Dois, três, quatro, cinco, seis artigos, tá? Dessas revistas, para a gente, deixa eu até abrir aqui, tá? Para eu seguir o nome delas aqui, para lembrar qual é qual. Peguei seis artigos, né, cada um de uma dessas revistas aí da lista que eu mostrei, dessa lista aqui, né? E aí para a gente ver como é que são as partes desses artigos, diferentes formas de se fazer referências, como que a gente faz citações, tá? Para vocês entenderem essa parte que eu sinceramente acho que é uma das, como é que eu vou dizer assim, uma das partes mais diferentes, né, de escrita do que a gente está acostumado em outras formas de escritas cotidianas, aí, como, sei lá, uma redação, um texto jornalístico, alguma coisa assim, né? A principal diferença da escrita acadêmica, ou uma das principais, né, me parece ser essa questão do uso de citações, né, e de referências, né, e que às vezes causa algum estranhamento. Eu acho que eu comentei, eu não me lembro agora mais o que que foi que aconteceu, mas me causou bastante estranheza nesse semestre, uma orientanda minha, que, né, eu tive três orientações individuais, né, e três orientações coletivas com ela, e foi só na última orientação individual que ela me fez uma pergunta, assim, que eu disse, meu Deus do céu, a pessoa não, né, tá na última orientação do TCC e não sabe o que que é uma citação, né? Então ela estava, né, deve ter lido alguma coisa para poder fazer o trabalho dela, mas estava boiando ali no que eram aquelas, né, aqueles símbolos, sei lá, aquelas letras, né, aquelas aspas, aqueles recuos que aparecem ali, aqueles formatos diferentes que aparecem em trabalhos acadêmicos. E aí, como a gente está, né, tentando usar aqui esse grupo, né, meio que um pouco, né, de iniciação científica, a gente está aí com o Luiz e com o Wagner, né, que são meus orientandos aí na iniciação científica, mas também como uma etapa preliminar, digamos assim, né, de preparação para vocês irem usando esse grupo aqui ao longo do curso, para irem se preparando para os TCCs de vocês, né, para vocês chegarem lá mais familiarizados aí com o texto acadêmico, com a escrita, com a forma de fazer pesquisa, de forma que isso facilite o trabalho de vocês quando vocês chegarem na disciplina de TCC e também, né, melhore a qualidade do produto que vocês entregam lá no final. Tá? Eu vou começar a falar aqui, mas a qualquer momento que vocês quiserem, tá, fazer uma pergunta, alguma coisa assim, não precisa esperar o final, não. Podem, né, ficar fazendo perguntas enquanto eu falo, né, para não ficar acumulando dúvida. Tá? Essa primeira aqui, deixa eu ver se vai aparecer aqui, deve estar aqui, né? Ó, já dou dica para vocês, né? Estou pegando aqui o primeiro artigo. Quem é o culpado? Deixa eu dar um zoom aqui, né? Uma análise criminal das interações humanas com a inteligência artificial. Aí eu vou pular essa parte para mostrar de onde a gente está tirando isso. Geralmente nessas revistas vai ter aqui no rodapé, tá? Essas informações aqui, né? Que são junto com a página da revista, né? Que vai ter aqui o nome da revista, né? Direitos Fundamentais e Justiça. A gente pode ir lá na nossa planilha e ver que Direitos Fundamentais e Justiça, né? Uma publicação lá da PUC do Rio Grande do Sul, né? Uma publicação aqui genérica do direito, tá? Não é de nenhuma área específica do direito, a revista, né? Estranho isso, por que que tá Belo Horizonte aqui, né? Não sei por que que apareceu Belo Horizonte, que é a PUC lá do Rio Grande do Sul. Ver se tem alguma coisa aqui embaixo, né? Não sei se é editora em Belo Horizonte, o que que fossem os autores, vão ser de Belo Horizonte, deixa eu ver, Democracia, Portugal, SP. Não, não sei por que que ela é publicada em Belo Horizonte, está aparecendo como Belo Horizonte. Ano 16, né? Então é o 16º ano, o número, né, 46, porque como a gente sabe, a gente viu a aula passada, no encontro passado, né, a gente tem às vezes mais de um número, né, da revista por ano.
E nessa revista aqui, nesse número 46 dessa revista, esse artigo que a gente está lendo está entre as páginas 123 e 153, né? Isso está deixando de funcionar assim nas novas revistas, inclusive a do Projeção, a próxima versão do primeiro semestre agora vai continuar nesse formato, tá? Com páginas em sequência. Depois, a partir do segundo semestre, a revista do Projeção e algumas outras já estão nesse formato. Todo artigo vai começar na página um e aí vai até o número da página que tiver o artigo, tá? Porque não vai ser como se fosse uma revista inteira, porque ela a gente chama de fluxo contínuo. Então a gente vai poder submeter artigo a qualquer momento para ela, eles recebem, depois que passa pela avaliação já é publicado, não vai ter momentos específicos de publicação. Então a revista vai crescendo, né, ao longo do ano, né? E essa aqui foi o número, né, que foi publicado aqui, receberam artigos, né, entre janeiro e junho de 2022, tá? Então aqui nessa parte de baixo, geralmente a gente tem as informações que a gente vai utilizar depois para colocar nas referências lá no final do trabalho, tá? Depois vou explicar para vocês hoje também, a gente tem dois tipos de referências, tá, que aparecem nos nossos trabalhos. Isso aí, as referências do final do trabalho é uma das coisas que mais dá trabalho, que mais toma tempo, que é cheio de detalhezinho, regra. Só uma MED tem olhos de águia, aqui, quando ele pega um TCC, ele acha um espaço a mais, uma vírgula, um ponto faltando. Eu confesso que eu não consigo, né, eu tento olhar, mas eu não tenho a habilidade que ele tem de conseguir verificar. Se só no olho, às vezes ele pega o E a escrito, ele olho nu, consegue. né? A A gente olho no nu, velho, ó, computador tem dificuldade de pegar isso, você pega a olho é, nu. exatamente. Ele, ó, bate o olho ali e diz, não, aqui tem um espaço a mais, não sei o que, aqui faltou um ponto. O cara tem que estar com o olho muito focado mesmo para ver. Mas é isso. E, e, e realmente, né, são requisitos aí de publicação, então a gente tem que seguir, por mais chato que seja essa questão, né, de formatação aí, a gente tem que seguir, dependendo de onde a gente estiver submetendo nosso trabalho. Um TCC a gente pode perder ponto, uma revista pode, né, nos eliminar, alguma coisa assim. Então é bom a gente prestar atenção nisso. Mas já deixo a dica que uma das informações mais chatas aí da gente organizar e recolher, que são essas, né, de ano, número, páginas, né, meses aqui. Tudo isso a gente geralmente encontra aqui no rodapé da primeira página. Em alguns casos, como eu acho que essa aqui, em todas as páginas vai aparecendo, tá? Vamos voltar lá para o começo. Então, a gente já sabe que a gente está nessa revista, né, da PUC, Direitos Fundamentais e Justiça. Tá? O título do artigo, como a gente falou ontem, né, quando vocês estiverem pesquisando, a primeira coisa que vocês vão olhar para o título, vem cá, estou querendo ver aqui, né, quem é o culpado. Quem é o culpado não dá para saber muito bem, né? Uma análise criminal, então a gente já sabe aqui, né, estamos falando de direito penal, né, interações humanas com inteligência artificial. Bom, né? Então, direito penal, interação humana com inteligência artificial. Temos uma ideia. Eu tinha falado da outra vez lá para vocês do título virem para o resumo, né? Então, que está aqui embaixo. Mas só para não perder aqui a sequência, nessa revista aqui, né, no formato dessa aqui, aparece o nome, né, dos autores, o Rogério Luiz Marques de Mello, Rafael José Nadim de Lazari, e aqui tem um resumo da biografia deles, né? E geralmente também vai vir com o e-mail de contato deles, né? Então, doutor e mestre aqui, aí tem a história acadêmica de cada um deles descrita aqui. São informações que para o conteúdo do artigo talvez não ajude muito, mas para você saber, ó, quem é que está escrevendo, é uma pessoa, né? Ó, um doutor, o outro é pós-doutor, aí vocês já veem aqui onde que eles trabalham. Como eu disse, às vezes a gente procura o artigo por causa do assunto, mas às vezes vocês vão estar querendo fazer um contato mais de rede, mais político, alguma coisa assim. Então vamos ver, olha, esse aqui está dando aula onde? Onde é que ele estudou? Né? Será que é uma boa referência para usar no meu trabalho? Então o currículo dos caras aqui que escreveram o artigo podem também ajudar vocês com esse tipo de informação, tá? Aí depois aqui o resumo, né, onde vocês lerem aqui inteligência artificial, tecnologia inovadora, que procura limitar habilidades, tem conceito, características variáveis e fluidos, que dá para vocês irem lendo, né? Eu sugeriria aqui uma primeira leitura mais rápida, procurando aqui, já vai ver, ó, aqui está falando de máquinas, machine learning, né, que é uma coisa, redes neurais, que são coisas que aparecem, geralmente quem estuda inteligência artificial, por hipótese, sustenta ações gravosas provocadas por inteligência artificial autônoma, podem ser imputadas aos humanos, por outro lado, máquinas inteligentes. Tá, então aqui, só, né, como já tenho uma experiência aqui lendo, eu já consigo saber que, tipo,
O foco desse trabalho provavelmente vai ser mais em inteligência artificial do que em direito penal, porque ele está falando mais aqui de inteligência, machine learning, redes neurais, né, a questão de ser autônomo, né, então o foco parece estar mais mesmo na questão tecnológica, né, do que em direito. E aí quando a gente vê aqui palavras-chave também já nos ajuda, a inteligência artificial, inovação tecnológica, direitos fundamentais, aqui está meio genérico, não é a parte de direito, responsabilidade penal, aqui é alguma coisa mais, um pouquinho mais específica. Gente, essas palavras-chave, além de nos ajudarem aqui quando a gente está fazendo a pesquisa, né, saber se esse tema realmente nos interessa, para vocês já irem pensando para o trabalho de vocês, elas geralmente são utilizadas. Agora eu não sei como é que funciona no Google, nessas ferramentas de busca da internet, né, se ainda tem, né, uma vinculação mais direta com as palavras-chave. O que se usava isso geralmente era para biblioteca, né? Quando o nosso trabalho ia para a biblioteca, acho que, mas não sei se algum de vocês aqui já fez pesquisa em computador de biblioteca, né, para achar livro. Então, geralmente tem um sistema da biblioteca, como não tinha ainda toda, né, a tecnologia de busca de um Google da vida, cada livro, cada, né, artigo que estava disponível numa biblioteca tinha que, né, cada trabalho já indicar as suas palavras-chave para serem utilizadas nessas buscas, né? Então, se eu colocasse na minha busca inteligência artificial, esse artigo aqui apareceria. Né? Ou se eu botasse inovação tecnológica, né? Então os trabalhos eles eram buscados a partir das suas palavras-chave, né? Os sistemas não sabiam ler o trabalho todo e saber o que estava lá dentro. Então a gente tinha que alimentar o sistema com as palavras-chave. Eu recomendaria ainda, né? Não sei como é que funcionam por dentro esses mecanismos de busca, mas recomendaria que vocês pensassem nisso na hora de pensar nas palavras-chave, né? Como se fosse assim tags, né? Como é que tem uma palavrinha que se usa? Marcadores, né? Como se fossem, né, códigos assim que tu pensa assim, olha, quando alguém botar lá no Google tal expressão, tal palavra, eu gostaria que meu trabalho aparecesse lá, né? Porque imagina o que que alguém que está buscando o assunto do meu trabalho escreveria num Google para procurar um trabalho nesse sentido. Aí transforma, né, essa palavra ou essa expressão nas palavras-chave de vocês para ajudar o trabalho de vocês a ser encontrado. Né? Então, as palavras-chave ajudam para isso, a facilitar que outras pessoas encontrem o trabalho de vocês. Tá? Esse aqui ainda tem um sumário, né? Geralmente esses artigos estão retirando nessa parte, porque é interessante, eu recomendo sempre, né, para os meus orientandos aí escreverem o sumário, montarem o sumário, né, porque ajuda a gente a ver a estrutura do nosso trabalho, né, organizar mentalmente, assim, visualmente a estrutura do nosso trabalho, na hora de escrever ou de pesquisar, a gente também consegue saber, né? Olha, eu já achei, né? Se a gente montasse aqui esse trabalho, né? Vocês poderiam ver. A introdução é mais genérica, né? Então, a segunda parte aqui, fundamentos da responsabilidade penal no Brasil, tá? Aí vocês vão ver lá, olha, já achei, sei lá, 5, 6 livros falando sobre isso. Aí o outro, mente humana e inteligência artificial. Nossa, esse aqui eu só tenho um pouco, né? Aí responsabilidade penal da inteligência artificial. Nossa, esse aqui não achei nenhum. Então, quando a gente já tem a estrutura do nosso trabalho, né, que é o sumário, a gente consegue saber, por exemplo, já tenho bastante material sobre a primeira sessão, né, a segunda sessão aqui, a terceira, a quarta, qual que eu estou precisando de mais material, qual que eu já tenho o suficiente. E quando a gente está escrevendo a mesma coisa, né, sabendo as partes do nosso trabalho, né, que no caso de artigo a gente chama de seção, e se a gente estivesse falando de monografia a gente chamaria de capítulo, né, quando a gente sabe quais são as partes do nosso trabalho, a gente sabe onde que a gente já tem muita coisa escrita, né, e onde está faltando coisa escrita, né. Outra coisa também que o sumário nos ajuda, que eu acho que é uma baita de uma ajuda, é que geralmente quando vocês têm que escrever um artigo, né, vocês pensam assim, nossa, tem que escrever 15 páginas. Nossa, 15 páginas é muita coisa. Né? Nossa, nunca escrevi 15 páginas sobre algum assunto, não sei se eu consigo. Meu Deus, que medo, que medo, que medo. Quando a gente pega e divide o trabalho aqui nessas partes, no sumário, né, vê, olha, o nosso trabalho tem 5 partes escritas, né? Introdução, seção 2, 3, 4 e conclusão. Pega essas 15 páginas, divide por 5, já fica mais ou menos 3 páginas para cada um. Já diminui. Em vez de escrever 15 páginas sobre um assunto, escreve 3 sobre cada uma, 3 páginas, né? Sobre cada uma dessas 5 partes, que daí vocês vão chegar nas 15 páginas. Né? E isso também ajuda o trabalho a ficar bem equilibrado, né? Não ficar uma parte, né, maior do que a outra. E quando vocês estiverem escrevendo, vocês já sabem, olha, já escrevi as 3 páginas aqui da seção 2, mas não escrevi nada da seção 4.
Então vocês já sabem onde é que vocês têm que trabalhar, né? Onde vocês já trabalharam o suficiente. Então ajuda muito o sumário, mesmo que não precise, né? Lá no Projeção para TCC já não é mais necessário. Na nossa revista lá do Projeção também não é, quer dizer, não é necessário o sumário em artigo, né? Monografia continua. Né? Nos artigos lá da revista também do Projeção não precisa de sumário, que nem nessa daqui. Mas eu recomendo que faça e depois apague, depois tire, né? Monte em algum lugar para você se organizar, porque ajuda bastante, né, a gente a montar o nosso trabalho. Tá? Aí a gente vem para a introdução, né? Não vou entrar em grandes detalhes aqui, tem muita questão de estilo na introdução também, tá? Porque tem muita gente que recomenda que na introdução se coloque muita coisa lá do que vocês vão fazer em TCC1 ou que em outros lugares se chama de projeto, né? Vocês vão botar lá, sei lá, justificativa do trabalho, né? Objetivos geral e objetivos específicos, né? E um monte de coisa que, na minha opinião, no meu estilo, né? Eu não costumo usar esses conteúdos aí na introdução, porque eu entendo que eles são mais de projeto, quando a gente está tentando entender o trabalho na nossa cabeça, entender onde a gente quer chegar, é que a gente usa isso de justificativa, objetivos, né? Depois que a gente já está montando a versão final do nosso trabalho, aí eu acho que fica mais interessante a gente ir direto ao ponto, né? E falar de uma coisa que é muito importante na introdução, que é a contextualização. Vocês começam a explicar o mundo à volta de vocês, né? O cenário onde o assunto do trabalho de vocês se insere, né? Então vocês começam a falar em geral, olha, o mundo, sei lá, inteligência artificial é uma coisa, né, que todo mundo está falando, está super importante, porque tem carro andando sozinho com inteligência artificial, tem chat GPT fazendo trabalho para as pessoas, né? Então vai trazendo essa coisa bem geral e vocês vão aos poucos afunilando, né, fazendo um recorte até, né, dessa explicação geral sobre o mundo, vai afunilando, vai ficando cada vez mais específico, até chegar no tema específico de vocês, né? No objeto, né, de estudo de vocês e do trabalho de vocês. Então ajuda o leitor de vocês a vir, né, dessa ideia geral que todo mundo sabe que está rolando inteligência artificial pelo mundo, e vocês vão conduzindo o leitor de vocês até chegar mais especificamente no assunto, né, propriamente dito do trabalho de vocês. Eu recomendo aqui também na introdução, logo depois dessa contextualização, que vocês tragam a pergunta de pesquisa do trabalho de vocês, né? Essa pergunta de pesquisa é uma das coisas mais difíceis de se encontrar num trabalho, né? Só para vocês terem uma ideia, no meu doutorado, né? Meu doutorado era para ser 4 anos, eu levei 5 anos fazendo ele, que eu tive que prorrogar para conseguir terminar. E eu, assim, foi nos últimos 6 meses desses 5 anos que eu consegui saber, assim, mais ou menos ter uma ideia de qual era a minha pergunta de pesquisa. Eu já tinha feito entrevista com um monte de gente, já tinha feito quase todo o trabalho, e eu ia sempre mudando, né, a versão da pergunta de pesquisa. Mas eu fui encontrar, assim, a versão final da minha pergunta de pesquisa nos últimos 6 meses, né? A pergunta de pesquisa é basicamente, né, como é que eu vou explicar isso para vocês? Vocês costumam olhar para esses artigos, TCC, como se fosse uma coisa muito diferente, que vocês nunca fizeram, né? Uma coisa, um monstrinho aqui, um ET que vocês nunca viram na vida de vocês. Mas, né, de forma simplificada, é só mais um trabalho, é como se fosse uma atividade, um exercício de uma aula de qualquer disciplina do curso de vocês. Só que tem um tamanho um pouco maior, né? Porque, no fundo, um TCC, um artigo, uma monografia, né? Um capítulo de livro, qualquer um livro, né? Qualquer trabalho acadêmico é a resposta a uma pergunta, né? A gente cria uma pergunta e responde essa pergunta. É isso que a gente está fazendo em qualquer trabalho desses, né? Por mais, né, complicado, complexo, grandioso, né, que seja o trabalho, né? Por mais que isso dê muito trabalho para a gente fazer, mas é só, né, responder uma pergunta, né? A diferença é que é uma pergunta, é uma resposta, né, bem detalhada, bem aprofundada, em comparação ao que a gente costuma fazer em sala de aula, aí, nos exercícios que a gente faz nas disciplinas. E a outra diferença importante é que é a gente que cria a pergunta que a gente vai responder, né? Então, uma coisa legal aqui que tem da gente fazer, que geralmente a gente acaba fazendo, é fazer meio que uma engenharia reversa, né? Ao invés da gente pensar na pergunta e depois correr atrás de responder ela, a gente dá uma olhada no material que a gente tem, né? No que a gente já tem de conteúdo para trabalhar,
E aí, depois que a gente tem uma ideia desse conteúdo, a gente vai melhorando a pergunta. Por isso que eu falei para vocês que o meu doutorado, né, lá no final do doutorado, eu ainda estava voltando para a pergunta para reescrever ela, para ficar uma pergunta bem definida, para eu garantir que eu estava respondendo ela, né, de forma plena, assim, né, com tudo que fosse possível para responder ela com toda a qualidade. Então, saibam disso. A coisa mais importante do trabalho de vocês, disparados, não tem nada que chegue nem perto, é a pergunta de pesquisa, né? Essa pergunta de pesquisa vai ajudar vocês a saberem o que vocês têm que ler quando vocês estão fazendo uma pesquisa, quando vocês estão fazendo essa pesquisa que eu estou mostrando para vocês, abrindo um monte de aba aqui, que nem eu estou fazendo, né? Olhando para um artigo e pensando, será que eu leio esse artigo ou não? Né? Vocês vão saber essa resposta quando vocês souberem mais ou menos a pergunta de pesquisa. Porque se vocês souberem a pergunta de pesquisa, vocês vão olhar para aquele trabalho e vão pensar, vem cá, esse trabalho me ajuda a responder essa pergunta? Se ajudar, vocês continuam lendo. Se não ajudar, guarda para ler depois, né? Se vocês tiverem interesse. Se não, joga fora, não perde mais tempo com ele. Quando vocês estiverem selecionando parágrafos, né, partes, trechos aí dos textos para citar no trabalho de vocês, para saber o que vocês vão selecionar ou não, também vai ser com base na pergunta. Vai ser sempre aquilo que ajudar a responder a pergunta de pesquisa de vocês. E por último, quando vocês estiverem lá também montando, por último não, né? Quando vocês estiverem montando o sumário também, né, a estrutura do trabalho de vocês, vocês vão montar uma estrutura que seja o caminho, né, as etapas necessárias para vocês percorrerem para responder essa pergunta de pesquisa, né? E por último, lá nas considerações finais, vocês vão, né, deixar claro para o leitor de vocês como que vocês responderam essa pergunta, né? Depois de passar por todo o desenvolvimento do trabalho de vocês, vocês chegam nas considerações finais explicando, deixando bem claro para o leitor como que vocês estão respondendo essa pergunta, né? Então, voltando aqui para a introdução, a gente parte da contextualização geral, vai afunilando até chegar no assunto do trabalho de vocês. Eu sugiro que vocês deixem bem clara a pergunta de pesquisa, geralmente, né? Quem foi me orientando aí sabe, né, que eu sempre digo para botar, olha, nesse contexto, né, o presente trabalho pretende responder a seguinte pergunta de pesquisa, alguma coisa assim. Aí coloca a pergunta, né? Geralmente a pergunta de pesquisa termina com um ponto de interrogação, é uma pergunta mesmo, porque a gente vai responder ela. Depois a gente trabalha, é bom também deixar claro aqui na introdução a metodologia, né, que a gente está usando, né? Existem, eu tenho aqui um livrinho até que eu tô lendo aqui para montar um projeto de pesquisa que eu vou montar lá para a ENAP, né, sobre métodos de pesquisa. E tem aqui estudo comparado, estudo de caso, deixa eu ver se tem alguns outros aqui para me lembrar. Tem métodos, né? Tem análises qualitativas, quantitativas, tem métodos quase experimentais, regressão múltipla, regressão descontinuada, propensity score matching, sei lá o que é isso que eu não conheço, método de controle sintético, diferença nas diferenças, estudo de caso, né? Análise comparada, análise histórica. A gente tem diversos métodos de pesquisa. Só que eu também costumo dizer aqui para os meus orientandos, né, e recomendo para todo mundo aqui que é da área do direito, mais especificamente, que foquem, né, em revisões bibliográficas e revisões documentais. Por quê? Porque é isso que a gente aprende, por duas razões, né? Primeiro, porque é isso que a gente aprende no curso, né, a ler livros, artigos, né, capítulos, né, que é a revisão bibliográfica, né, ou ler documentos, né, que são o quê? São as leis que a gente está trabalhando, né, são as decisões judiciais que a gente também pode usar no nosso trabalho. Então, revisão bibliográfica e documental significa que a gente leu, né, e está meio que resumindo, fazendo um resumão, né, de livros, artigos, né, capítulos, leis e normas, né, mais genericamente falando, e decisões judiciais, tá? Não recomendo, e não recomendo fortemente, né, que vocês entrem em outros métodos de pesquisa, porque a gente não estudou para fazer isso, né? Eu, às vezes, acho muito legal, assim, a dedicação de quem aí no TCC do direito tenta fazer pesquisa, né, fazer questionário, entrevistar alguém, porque é super legal a gente produzir dados para o nosso trabalho. Então, quando eu pego um trabalho para avaliar, eu costumo considerar como algo positivo, né, pelo esforço que a pessoa fez. Mas, gente, para quem conhece, quem estudou, eu fiz minha graduação no Direito e depois eu fui para Ciências Sociais, né? No mestrado e no doutorado eu fiz em Ciências Sociais. E lá era o pessoal que entende desses métodos. O que eu tomei de pau lá, velho, falando desses métodos, eu boiei muito, velho, para entender. Eu ainda entendo muito pouco, né? Comparado ao pessoal lá de Sociologia, Ciência Política, que eles estudam esses métodos toda a graduação. Toda a graduação, né? Ao longo de todo o curso deles, quase metade das disciplinas é sobre métodos de pesquisa,
né? Então, eles estudam muito, muito isso, né? E a gente não estuda nada, né? Não tem nenhuma disciplina sobre método de pesquisa no direito. Então, eu não recomendo que a gente se aventure aí, né? Fazer entrevistas, questionários, porque a gente não sabe fazer isso, não sabe construir amostra, né? Então, e sai muito errado, assim, quem quiser criticar vocês em cima desses métodos vai ser muito fácil. Então, eu não recomendo, né? Recomendo que a gente fique só na revisão bibliográfica e documental. Mas outros encontros a gente conversa mais especificamente sobre isso. E por último, né, eu também recomendo, deixa eu ver se esse aqui é objetivo, esse aqui só trouxe objetivo. Eu recomendo que no finalzinho faça algum parágrafo explicando o que vocês vão falar em cada sessão, né? Como se fosse uma versão escrita desse sumário aqui, tá? Faz um parágrafo explicando, na segunda sessão eu vou falar dos fundamentos da responsabilidade penal do Brasil, na terceira eu vou falar sobre a mente humana e a inteligência artificial, e na quarta sobre a responsabilidade penal da inteligência artificial. Então, a introdução é isso, é que eu sugiro, né? Contexto, pergunta de pesquisa, metodologia e um resumo ali do sumário, né? Que explica o que vão ser as partes do trabalho de vocês. E é uma regra meio informal, assim, mas recomenda-se que não se faça citações, tá? Aqui na introdução. Geralmente, quando a pessoa traz aqui uma nota de rodapé, aqui eu falando de uma notícia, que nem nesse caso aqui, às vezes dados mais genéricos, assim, do IBGE, sei lá, do Justiça em Números, alguma coisa assim, só para mostrar o contexto do assunto de vocês, mas não começa a trazer doutrina, jurisprudência aqui na introdução, que ainda é cedo, tá? Aí a gente vem aqui, né, saindo da introdução, a gente vem para a primeira sessão, né, que aqui está como 2, porque a gente considerou a introdução número 1. Então, a segunda sessão, né, depois da introdução, Fundamentos da Responsabilidade Penal do Brasil. Aí vocês vão ver aqui que a pessoa está escrevendo, né, escreveu um parágrafo, abriu aspas aqui, ó, tem uma aspa aqui e outra aqui, ó, né? Então, temos aqui um trecho entre aspas, ponto, e aí aqui a gente tem uma nota de rodapé, um número 2 aqui pequenininho, né? Parece que é uma potência, né, da matemática ali, como se fosse acho que é potência, né, que a gente fala, multiplicando o número por ele mesmo, né, mas a gente chama aqui de nota de rodapé, e quando tiver esse númerozinho aqui, deixa eu ver se isso aqui vai direto, não vai. Provavelmente aqui embaixo vai ter, né, no rodapé da página, vai ter o mesmo número 2 e a informação que se refere, né, o que estava se dizendo naquele número. Quer dizer que ali, né, esse parágrafo aqui, e mais especificamente esse trecho aqui que foi colocado entre aspas, os caras que escreveram esse artigo aqui tiraram, né, de uma obra desse Cesare Beccaria, né? A obra, o livro, deixa eu ver se é livro, né? Se chama Dos Delitos e das Penas, né? Foi escrito, né, foi publicado na cidade de São Paulo pela editora Revista dos Tribunais, né? Essa edição que foi usada aqui para esse artigo é do ano de 1999, e especificamente esse trecho aqui, ó, que ele botou entre aspas, tá? Aspas são esses dois tracinhos aqui em cima, né? Que a gente coloca no começo de uma frase, no final dela, né? Então, esse trecho aqui que ele colocou entre aspas foi copiado e colado, né, do livro esse do Beccaria, né? E esse trecho específico está lá na página 27 dessa versão aqui de 1999. Então, se a gente procurar esse livro do César e Beccaria, né, dos Delitos e das Penas, e especificamente essa edição aqui, né, da revista, né, da editora Revista dos Tribunais, do ano de 1999, e a gente for lá na página 27, a gente vai encontrar isso aqui escrito exatamente desse jeito lá no livro, né? Porque quando ele coloca aqui entre aspas, ele está me dizendo que isso é uma citação direta, tá? Vamos lá, agora que é o grande objetivo do nosso encontro de hoje, né? Explicar o que que é citação e referência, tá? Citação, tá? É quando a gente está citando uma obra, né? Ou seja, eu estou falando, né, sobre algo que foi dito em uma outra obra, tá? Eu peguei um livro aqui, qualquer, né? Pego um livro, leio ele lá, um artigo, um capítulo, coisa assim, achei uma ideia interessante nesse livro, né? E quero usar no meu trabalho. Posso usar? Pode, claro que pode, deve, né, usar, né? Como é que eu uso? Fazendo uma citação. Citando, né? Cita, olha, achei uma ideia legal nesse livro aqui, né? Nesse caso do artigo que a gente está pegando, os autores que escreveram esse artigo estão dizendo, olha, achei uma ideia legal do Beccaria, nesse livro aqui dos Direitos das Penas. Como que a gente faz essa citação, tá? Né? Como é que a gente
menciona, né, como é que a gente cita uma ideia que a gente encontrou num trabalho de uma outra pessoa. Tem duas formas da gente fazer essa citação, da gente mencionar essa ideia que a gente achou no outro trabalho. Ou a gente faz isso diretamente, ou a gente faz isso indiretamente, né? Diretamente significa que a gente vai copiar e colar, né? Copia e cola, tá? É Ctrl C, Ctrl V, né? Hoje em dia, ou se não, se for livro impresso, é pegar e escrever, mas copiando palavra por palavra, letra por letra, vírgula por vírgula. Se tiver alguma coisa escrita errada, a gente copia errado, tá? Isso é, a gente é copia e cola, a gente não pode mudar nada. Mas, professor, tá muito errado, tá óbvio, o cara errou. Copia errado. Né? E depois coloca entre parênteses lá SIC, S-I-C, né? Não me lembro agora o que que significa. Eu acho que é em latim alguma expressão, mas quer dizer, olha, o erro de português não é meu, o erro de português é do outro, eu só estou copiando, né? Eu não sou burro, pelo contrário, eu percebi o erro de português do cara lá, eu sei escrever, percebi que o cara escreveu errado, só que eu não posso mudar o que o cara escreveu, né? Não posso corrigir os erros de português dele, então, né, só posso copiar e colar, então vou deixar mesmo com erro de português. Isso é o que a gente chama de Professor. citação. Oi, Rodrigo. E às vezes não é nem de português, né? Às vezes é porque o trabalho foi produzido com outra regra ortográfica, né? Às vezes o trabalho Também tem tem isso. 20, 30 anos, a gente está pegando um clássico, e aí a Exato. linguagem não é, aquela escrita não é mais como é hoje. Se é ipsiliter, eles têm que vir do jeito que tá, né? Exatamente. Pode ser uma das hipóteses. É verdade, bem lembrado, Rodrigo. Esses dias eu estava numa aula falando lá quando fez aniversário nossa primeira Constituição, lá de 1824. Gente, é super divertido ler, né, um texto em português de 1824. Brasil é com Z, né? Farmácia com PH, uns negócios assim bem diferentes e tem que copiar do jeito que tá, exatamente. Né? Bem lembrado, Rodrigo. Nem necessariamente erro de português, pode ser forma de escrita. Né? Às vezes também a gente está fazendo isso em outro idioma, né? A gente copia lá em inglês, espanhol, seja lá o que for, né? Português de Portugal. Né? Então, tudo isso citação direta é isso, é copiar e colar e deixar exatamente como tá? Não mudar nada. Por que que a gente não pode mudar nada? Né? Teoricamente, a gente até poderia corrigir um erro de português, né, se fosse o caso, para ficar melhor, mas é para não correr o risco da gente desvirtuar o que a pessoa escreveu. Se a gente começa a permitir que a pessoa vá fazendo ajustes, né, a gente primeiro, né, tá mudando a obra, o que a gente está dizendo que a gente leu lá na obra original, e pode ser que a gente, né, exagere nesse ajuste aí e acabe mudando o sentido, né, e transformando, né, uma coisa em outra. Então, não podemos, em citação direta, mudar nada. Tá? O que pode mudar, para não dizer que não pode mudar nada, é fazer marcações, né? A gente, se quiser marcar, botar um negrito, alguma coisa assim, um destaque, pode-se fazer isso e geralmente também a gente coloca depois, né, grifo nosso, grifo do autor, alguma coisa assim, quando a gente só quer dar um destaque a alguma coisa, mas também tem que deixar claro, dizendo, olha, até o negrito, né, tem que deixar claro se o negrito veio da obra original com negrito ou se foi vocês que colocaram o negrito, tá? Então, tem que ter muito cuidado quando for fazer citação direta, né? Porque a gente está dizendo que isso está exatamente igual como estava na obra que a gente está citando. Tá? Então, citação direta é isso, é copia e cola. Tá? E foi o que o autor aqui fez, né? Abriu aspas, tá? E citou aqui essa frase diretamente como ele achou no livro do Beccario. Agora vamos para o próximo parágrafo. O próximo parágrafo, blá 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 blá, blá, fala um monte de coisa e termina de novo, tem uma nota de rodapé, agora é a número 3, né? Só que não tem nenhuma aspa aqui, né? Não tem nada, nenhum trecho entre aspas, né? O que que isso significa? Né? Que ele não copiou e colou nada. Mas ó, quando a gente for aqui na nota de rodapé, número 3 é Paulo César Busato, né? Direito Penal, também foi publicado em São Paulo, só que agora pela editora Atlas, né? E ele é de 2015, né? Esse livro. Então tá, então quer dizer que esses autores aqui estão citando alguma ideia legal que eles acharam aí no livro do Busato, né? Mas não tem aspas. O que que isso significa? Isso significa que eles estão fazendo uma citação indireta, né? Que eles pegaram e leram lá o trabalho do Busato, né? Acharam alguma coisa interessante, uma ideia interessante, né? Para eles usarem aqui no trabalho deles, mas acharam melhor escrever com as suas próprias palavras. Ao invés de fazer uma citação direta, um copia e cola, fizeram uma citação indireta. Pegaram lá um trecho do livro que eles leram e explicaram com suas próprias palavras, né? Aqui, primeiro, né, recomenda-se, né, o ideal é que um trabalho, né,
seja o máximo possível feito através de citações indiretas, né? A gente tenta não copiar e colar nada. A gente só faz citação direta, só abre aspas, quando a gente vê assim duas coisas, né? Ou assim, nossa, o cara lacrou, né? O cara, nossa, escreveu de um jeito maravilhoso, com palavras lindas, o cara foi quase um poeta que eu não quero estragar, porque, nossa, o cara escreveu de um jeito muito bom. Então eu quero continuar, né, pegando essa ênfase aqui, esse jeito bom que o cara escreveu e quero aproveitar ele no meu trabalho. Tudo bem, né? Ou, né, outra coisa também a gente usa muito em normas, né, em leis aqui no direito, para não fica muito perigoso a gente, né, reescrever uma norma, né, um artigo, um inciso, alguma coisa com as nossas palavras, porque daí a gente começa a desvirtuar ele, né? Então, geralmente é a pessoa, porque a gente quer deixar bem claro, dizer, olha, a pessoa escreveu desse jeito, né, para, sei lá, às vezes a gente está criticando até o que a pessoa escreveu, né, para não dizer, ó, não sou eu que tô interpretando mal, olha aqui o absurdo que o cara falou, né, ou olha aqui essa decisão, como é que veio essa decisão judicial. Então, quando a gente quer deixar bem claro como foi escrito no original, ou quando a gente, né, acha que foi tão bem escrito que a gente quer aproveitar, né, esse impacto, né, dessa escrita tão maravilhosa, né, que a gente usa a citação direta. Se não, o ideal é que a gente sempre traduza com as nossas palavras, que a gente reescreva com as nossas próprias palavras. Gente, muito cuidado aqui, tá, para fazer isso. Tem muita gente que escorrega aqui porque acha que é pegar um parágrafo desse, ah, como é que eu vou reescrever isso aqui? Eu pego essa frase aqui, nos seus primórdios e ainda na Idade Média, eu vou dizer assim, vou mudar. Então, em vez de ser nos seus primórdios, vou dizer no início e na Idade Média, durante a fase do antigo direito germânico, sabe? Vai mudando umas palavras. A responsabilidade penal era objetiva. Aí bota, era objetiva a responsabilidade penal. As pessoas invertem as palavras, vão mudando para sinônimos, né? E chamam isso de citação indireta. Não é, tá? Não é. Tem até programinha que faz isso, que ajuda vocês a encontrar aí sinônimos e tal, para facilitar nesse trabalho. Mas isso configura inclusive plágio, tá? Se vocês fizerem isso e só mudando palavras para sinônimos. Vocês têm que pegar e ler, né, sei lá, o parágrafo inteiro. O que eu recomendo é que vocês fechem, né, se for um livro, né, leia lá o parágrafo, a página, fecha o livro, fica com a ideia na cabeça, depois vira para o computador e escreve, né, do que vocês lembrarem. Ou se vocês estiverem usando abas, né, janelas no computador, fecha a janela, leiam tudo que vocês têm que ler, fecha, né, organiza as ideias na cabeça de vocês, depois vai lá para o Word e escreve o que vocês têm que escrever. E tomem muito cuidado ao fazer isso, porque, né, a gente tem uma tendência a repetir a estrutura daquilo que a gente está lendo, né, e isso é perigoso de configurar a plágio. A gente tem que mudar, né, a estrutura da escrita, né, a gente tem que explicar a ideia da outra pessoa, mas com o nosso jeito de falar, o nosso jeito de escrever, né, o nosso jeito de explicar, de apresentar as nossas ideias, tá? Ah, essa citação indireta, como eu disse, é o ideal, né, que se tem no trabalho todo. E aí a gente está explicando, então, uma ideia, né, o que a gente leu num trabalho de outra pessoa. Ah, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Vocês estão vendo que quando foi entre aspas aqui, né, na nota 2 e do trabalho do Beccaria, ele citou a página, botou página 27. Por quê? Porque a gente consegue dizer exatamente no trabalho onde está esse trecho aqui que ele copiou, tá? Essa citação direta. Agora, quando a gente faz citação indireta, várias vezes, né, não dá para a gente dizer de que parte eu tirei, né? Por quê? Porque ele pode estar aqui nesse parágrafo explicando, sei lá, uma página inteira, né? Ou pode ser um capítulo inteiro, ou pode até ser o livro inteiro do cara que ele está resumindo num parágrafo, está explicando, olha, o cara lá, o Busato, né? O Busato no livro dele falava de tal e tal coisa, ele está explicando um livro de 500 páginas aqui em 10 linhas, sabe? Então, na citação indireta, né? Na maioria das vezes a gente não cita, né, não faz a referência aqui da página, tá? Porque às vezes a gente está pegando múltiplas páginas, né, e não tem como fazer, apontar, né, diretamente para o local de onde a gente tirou, diferentemente da citação direta, que como é copia e cola, a gente tem que dizer, né? Mesmo às vezes a gente pega mais de uma página na citação direta, né, começa uma página e termina na outra, a gente cita, começou na 10, terminou na 11, né, e coisas assim. Eu acho que uma das coisas que vocês mais têm medo, porque realmente dá trabalho, não é fácil fazer isso, é essa transformação das ideias de uma outra pessoa, né? Como é que é? Me fugiu a palavra agora? Quando a gente escreve com as nossas palavras? Ah, Parafrasear? poxa,
Parafrasear, obrigado, Rodrigo. Quando a gente está parafraseando alguém, né, escrevendo com as nossas palavras as ideias de outra pessoa, ah, eu acho que vocês têm um certo receio de fazer isso. Eu entendo perfeitamente porque é difícil fazer isso. É difícil a gente pegar, né, reescrever as ideias de uma outra pessoa com as nossas palavras, né? A gente fica tem com a tendência de reproduzir a mesma estrutura do texto da outra pessoa, né? É muito mais fácil, né? Reescrever do jeito que a pessoa já escreveu. Como é que eu explico? Será que eu não vou estar escrevendo errado? Será que eu não vou estar desvirtuando? Então, realmente, é um certo desafio que tem de fazer isso. Mas eu diria que não é nada de outro mundo. E o exemplo que eu costumo dar para meus alunos é o seguinte: imagina que você, sei lá, quando você sai para fazer alguma coisa no final de semana, né, vai numa festa, sei lá, vai fazer uma viagem aí com alguém e volta e encontra um amigo de vocês, né? Quando vocês contam o que vocês fizeram nessa festa, nessa viagem, aí vocês estão parafraseando, vocês estão transformando, né, sei lá, tudo que vocês fizeram numa festa, tudo que vocês fizeram numa viagem, né, e estão explicando com as palavras de vocês, dando uma resumida, explicando com as palavras de vocês. Meio que é isso que vocês têm que fazer aqui, né? Então, obviamente, para fazer isso bem feito, vocês têm que ter lido bem, né? Vocês têm que ter tido uma boa leitura, lido com atenção, entendido o que vocês leram para poder parafrasear. Quando a gente lê rapidão, assim, sem entender direito, a gente não consegue fazer paráfrase, né? A gente não consegue escrever com as nossas ideias porque a gente não entendeu direito, tá? Mas essa é a grande coisa do trabalho, que vocês peguem, né, e tentem no trabalho todo de vocês ficar reescrevendo ideias de outros autores com as palavras de vocês. Tá? Então já vimos aqui a citação direta e a citação indireta, né? Aí aqui, ó, de novo, temos aqui, né, uma outra frase aqui entre aspas, agora, né, a nota número 4, que é do tal do Liszt, Franz von Liszt, sei lá como é que pronuncia isso, né? E aí vocês vão vendo aqui, ó, que cada parágrafozinho, né, geralmente cada parágrafo vai ter uma nota de rodapé, tá? Um númerozinho que vai levar lá para baixo para a gente saber de onde foi tirado. E aqui a gente tem o nosso terceiro e último tipo de citação, tá? Na verdade, isso aqui você já deve, né? Quem já pegou algum texto acadêmico deve ter visto, né? Que de repente tem um parágrafo que tem assim uma linha em branco antes, uma linha em branco depois, e tem esse recuo, né? Esse recuo, quando vocês entram lá no Word, é de 4 centímetros, tá? Recuo à esquerda de 4 centímetros. O que que é isso aqui? Isso aqui significa que isso aqui é uma citação direta, que nem igualzinho que a gente viu aqui no primeiro parágrafo, tá? Essa aspa aqui de cima, né? Do Beccaria. Só que o que que aconteceu aqui? Aqui significa que essa citação direta ela era um pouco mais longa, né? E aí qual é a regra que a gente tem pela BNT? É de que quando a citação direta, esse copia e cola que a gente está fazendo, né, ocupa um espaço de até 3 linhas, né, aí a gente deixa aqui dentro do parágrafo normal, que nem foi feito aqui, né, nesse primeiro. Né? Esse aqui, ó, tem a gente geralmente começa aqui na primeira aspa, né? Desce aqui para a primeira linha, uma linha inteira, né? E não chegou na segunda, né? Ficou aqui uma linha e meia. Por isso que ele deixou aqui no meio do parágrafo normal, só abriu aspas e escreveu junto com o resto do texto dele normalmente, sem mudar a formatação. Agora, quando isso passa de 3 linhas, a gente tem que transformar num parágrafo separado, fazer um recuo à esquerda de 4 centímetros, né? Dar uma linha, espaço de uma linha antes em branco, uma linha em branco depois, né? Mas tem muita diferença no seu significado, né? Significa simplesmente que a gente também está copiando e colando o texto de um trabalho de uma outra pessoa. Aqui a gente pode pegar, né, essa nota de rodapé número 7 e lá embaixo a gente vai ver que esse trecho os autores tiraram aqui da obra do Zaffaroni e do Pierangeli, não sei como é que pronuncia, Manual de Direito Penal Brasileiro, São Paulo, editora Thomson Reuters, ano de 2019, e aquele trecho específico, né, como é uma citação direta, ele já avisou aqui, tá lá na página 537, tá? Então já vimos, temos 3 tipos de citações e só essas, tá? Citação direta, que é o copia e cola, e aí ou a gente chama de citação direta curta, que é essa que vem no meio do parágrafo, né? Ou quando ela passa de 3 linhas, a gente chama de citação direta longa, e aí tem essa formatação toda diferente aqui com recuo, tá? Vira um parágrafo separado. Nesses 2 casos, a gente está copiando e colando, né, com todas exatamente nas mesmas palavras o que o autor escreveu. E a gente tem a citação indireta, né, que também chama de paráfrase, que a gente pegar e reescrever com as nossas palavras as ideias que a gente encontrou em alguma outra obra. Tá? São esses 3 tipos de citações. E citações é isso, é citar, né, explicar, né, apresentar as ideias de alguém que a gente encontrou num trabalho, numa obra de alguém,
né, apresentar isso no nosso trabalho. Então, citação é quando a gente está explicando as ideias de alguém, seja com as nossas palavras ou com as próprias palavras desse alguém, né, copiado e colado. Agora, referência é quando é o que a gente costuma colocar, né, logo após essas citações, para que quem leu essa citação, né, para quem leu esse trecho, que não foi a gente que escreveu, ou, né, na verdade, cujas ideias não são nossas, né, não é a gente que está criando essas ideias, né, no caso da citação direta, não foi nem a gente que escreveu, porque a gente está copiando e colando, né? E aí a gente põe depois dessa citação, então, as referências. O que são as referências? Isso que está aparecendo aqui embaixo, né? O nome do autor, o nome da obra, a cidade onde foi publicada, a editora, o ano e a página, né? E se for, deixa eu ver se tem alguma aqui de revista. Aqui não está tendo por enquanto, é livro. Aqui, ó, um capítulo, provavelmente. Ah, não, aqui é uma publicação de um simpósio aqui, de alguma coisa. Então, foi alguma publicação dentro de um simpósio aqui, foi em Kyoto, acho que é lá no Japão, né? Business Horizons. Acho que esse aqui, ó. Essa aqui, ó. Kaplan, Andreas, Hanelian, City in My Hand, né? Algum artigo aqui sobre a City, né? Esse é o artigo que eles publicaram, mas publicaram numa revista chamada Business Horizons aqui. E aí aqui está nesse formato que a gente viu aqui na nossa também, que a gente está lendo, da página 15 a 25, de 2019. Tá? Então, seja livro, seja artigo de revista, né, a gente coloca todas essas informações, né, nas referências. E aí as pessoas conseguem achar, aqui tem até o link, né, para a gente achar esse artigo, porque qual é a ideia da referência? A ideia é que quando a gente estiver lendo esse artigo, né, estou lendo aqui, nossa, achei legal essa ideia, eu gostei dessa frase aqui, né, gostaria de ler o que esse autor escreveu antes, depois, né, ler mais sobre isso, esse cara, gostei do que ele falou aqui, quero continuar lendo, quero aprofundar mais. Vai lá, acha o livro esse do Beccaria, vai lá na página 27 que tu vai achar mais, né? Né, nesse caso aqui de baixo, gostei desse artigo aqui, deixa eu ler, eu quero ler o artigo completo, né? Vai lá nessa revista, Business Horizons aqui, ano 2019, página 15 a 25, que vocês vão achar, né? Aqui tá mais fácil, é só clicar aqui no link, vocês vão achar o artigo completo. Então a ideia das referências é que elas nos levem para a obra original, né, meio que o caminho, né, o endereço, né, através do qual a gente vai encontrar a obra original. E esse endereço geralmente é isso, né? Autor, nome da obra, editora, cidade, ano, nome da revista, né? Dependendo da publicação, vai ter um endereço diferente. Aí no direito a gente ainda tem, né, referências relacionadas a normas, né, que a gente vai ter que também ter um formato todo específico lá seguindo a ABNT para fazer referência à Constituição, Código Civil, Código Penal, né, e qualquer norma do direito brasileiro ou internacional, né, e também temos um monte de regrinhas lá para fazer as referências de decisões judiciais, né, tem que dizer qual é o tribunal, quem é que está decidindo, qual foi a data, né, qual foi o processo, tudo isso, né, tem que aparecer nas referências para quem quiser achar o texto na íntegra, conseguir, né, encontrar esse texto. Uma última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, né, nesses nossos artigos, é o seguinte: esse aqui, tá, como vocês estão vendo, as referências são todas colocadas num sistema que a gente chama de nota de rodapé. Então, vai vindo o texto aqui, e aí, quando quer apresentar a referência, o autor coloca a nota de rodapé e as informações vêm lá embaixo no final da página. Chega na outra página aqui, começa de novo, né? Numerozinhos aqui das notas de rodapé. E aí, para saber, né, quais são as referências, tem que ir lá embaixo da página também para encontrar. Nem toda revista é assim. Vamos para a próxima aqui. Essa aqui, deixa eu ver qual é, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Revista Brasileira de Estudos Políticos. Deixa eu ver qual é a instituição dessa. Revista Brasileira de Estudos Políticos, da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Essa aqui. Então, mesma estrutura, ó. Aqui tem o DOI, que é um código de publicações, depois a gente fala mais sobre isso. Título em português, título em inglês, nome do autor. Aí aqui tem uma nota de rodapé que vai dizer o que que ele é. Ó, esse aqui é juiz de direito, né? Do TJDFT aqui, doutor e mestre em direito pela UNB. Então a gente sabe quem é a pessoa, né? Meio sua biografia aqui. O resumo do trabalho, como a gente já tinha visto, palavras-chave. Aqui tem o abstract, né, que é o resumo em inglês, né, mas pode aparecer em outras línguas. Keywords, que são as palavras-chave também em inglês. Introdução.
E aqui a gente já vê também que esse trabalho está usando também o formato de nota de rodapé para fazer as referências, tá? Olha aqui, ó, de novo. Esse aqui até fez. Tá fora da ABNT, mas porque também tem revistas que seguem formatos diferentes. Aqui tem mais de 3 linhas, ó. Um, dois, três, mas não fez o recuo. Provavelmente porque, vocês estão vendo aqui, essa letra aqui ficou com mais de 3 linhas na formatação da revista. Provavelmente num Word aqui com Arial 12. Isso aqui era mais espaçado, a letra não era tão grande e ficava menos de 3 linhas, tá? Mas, ó, quando vocês veem aqui, esse aqui fez uma mistureba, ó. Esse aqui pegou, fez com nota de rodapé, mas usou o sistema autor-data aqui embaixo. Aí só tem o último sobrenome do autor e o ano. Esse aqui misturou os dois formatos, nunca tinha visto aqui, né? Então tem aqui Lunardi 2021. O que é isso? Quem é o Lunardi? Né? Qual é a obra dele? Não dá para saber aqui, tá? Como é que eu vou saber? Aí eu tenho que pegar essa informação aqui, né? Deixa eu achar o 2 aqui, ó. Tá aqui. Né? Nesse parágrafo aqui, ele não fez nenhuma citação direta, tá? Então ele está fazendo uma citação indireta, está escrevendo com as palavras dele, né? Porque não tem aspas, tá? Ah, uma citação direta sobre o trabalho desse Lunardi, 2021. Mas eu não sei qual é o trabalho, como é que eu vou fazer? Aí eu tenho que ir lá no final do artigo, esse artigo aqui é grande, e procurar aqui, ó, quando chegar no final, ó, depois, cadê a conclusão aqui? Ó, conclusão, vem, o cara termina o trabalho, aí vem as referências bibliográficas lá no final. Aí eu vou procurar o Lunardi. Folha de São Paulo, Franklin, Garcia, Gaúcha, Gielo, né? Vai vendo aqui os nomes, os últimos sobrenomes. Aí tá aqui, Lunardi. Só que vejam só, o Lunardi, quantos mais tem? Ó? Ele usou um trabalho do Lunardi, dois trabalhos do Lunardi, três trabalhos do Lunardi, quatro, cinco trabalhos do Lunardi, tá? Só que um, a gente olha aqui no ano, é de 2023, outro é de 2020, esse aqui é de 2022, esse aqui é 2019, esse aqui é 2021. Ó, aqui eu já sei que ele copiou. Ó. Só por aqui eu já sei que ele copiou as referências, porque essa aqui veio com 2022A, só que esse aqui é o único trabalho do Lunar de 2022, tá? O que é esse A? A gente usa esse A quando a gente tem dois trabalhos do mesmo ano e do mesmo autor. Então, teoricamente, tinha que ter mais um trabalho do Lunardi de 2022. Aí o outro seria 2022B. Né? E por se tivesse mais um, seria o 2022C, né, para a gente saber sobre qual o trabalho que a pessoa está se referindo. Às vezes também acontece, talvez não tenha copiado a referência. O que ele pode ter feito é que ele tinha mais um trabalho do Lunardi, uma versão inicial do trabalho, depois ele cortou e esqueceu de tirar o A daqui, né? Então talvez ele estivesse citando mais um trabalho que ele apagou daqui, o 2022B, mas esqueceu de tirar o A. Tá? Mas isso são regrinhas também de ABNT que depois a gente vai se acostumando aos poucos. Tá? Mas vejam que nesse formato aqui, para eu saber qual é o trabalho do Lunardi, eu tenho que ir lá no final. Deixa eu só voltar aqui para ver primeiro. Ó, aqui é Lunardi 2021. Então tá, é Lunardi 2021. Eu volto lá pro final e vejo Lunardi 2021. Ah, não, tá aqui o 2022B, ó, agora que eu achei que ele não deu espaço. Então tá certo, tá aqui. Tem dois de 2022 mesmo. Ó, 2021. Então, Lunardi 2021 é esse trabalho aqui, comportamento estratégico do STF nas questões de interesse governista, né, da Revista Brasileira de Estudos Políticos, que, por sinal, é essa mesma revista aqui, e muito provavelmente pediram para ele citar a própria revista para ajudar aqui a engajar. Tá? Então, aqui a gente tem um outro formato de citação, né, que é até um caso meio misto aqui, porque é nota de rodapé e na nota de rodapé não aparece todas as informações, só aparece o nome do autor e a data, tá? E aí há outro formato, o segundo, na verdade, né? Porque aquele ali é um misto, deixa eu ver, acho que era esse aqui, ó. Mesma coisa também, de novo, né? Título do trabalho, nome dos autores, né? Aqui as instituições, aqui tem link para o Lattes, aqui já está, né? Como fazer a citação, todos os dados, dá para botar na referência. Se a gente quiser citar esse trabalho, é só copiar e colar isso aqui, ó, já vem pronto, tá? A referência. Resumo, palavra-chave, abstract, não sei o quê, introdução. Tá? Vou pular a introdução, vamos lá para a primeira sessão. Primeira sessão, né? Aqui, maternidade compulsória, não sei o que lá. Aí a gente vai lendo aqui o trabalho, ó, e aí chega aqui no meio desse parágrafo, aparece aqui, ó, Vila Nova 2020, né? Entre parênteses aqui. O que é isso?
isso aqui é uma referência, que nem estava nas notas de rodapé dos outros trabalhos, só que aqui está no meio do parágrafo, né? Isso significa que essa parte aqui que eu marquei, né, esse começo desse parágrafo, né, é a pessoa que os autores estão escrevendo com suas próprias palavras, porque não tem nada entre aspas, né, só tem a expressão aqui assassinos, né? Então toda essa ideia aqui foi retirada do trabalho do Vila Nova de 2020, né? E se a gente for aqui embaixo, vocês vão ver que aqui não tem nota de rodapé, né? Por quê? Porque nesse tipo de trabalho, né, com esse formato aqui de referência, a gente tem que pegar essa informação, Vila Nova 2020, e lá no final do trabalho, nas referências finais, e procurar o Vila Nova 2020 para saber qual foi a obra, né? Aqui, ó, Vila Nova, ó, agora está 2021, também algum erro aí nas referências. Você vê que tem muito erro nas referências, né? É bem comum isso acontecer. O pessoal não se dedica tanto a fazer essa revisão, tá? Então, a Carolina Villanova, né, escreveu esse texto aqui: ministra Damares agiu para impedir aborto em crianças de 10 anos, na Folha de São Paulo, no dia 20 de setembro de 2020. Aqui está o link para matéria, né? E os autores acessaram esse link aqui em 8 de março de 2021. Ah, não, tá certo, eu que li errado. O 21 é o acesso. Não tem erro nenhum aqui, não. Tá aqui 2020 é o ano da publicação. Então tá certinho, Vila Nova 2020. E a gente coloca aqui a data do acesso, né? Porque esses sites da internet às vezes se alteram, deixa de funcionar, ou muda o conteúdo. Então a gente deixa claro que o conteúdo que foi acessado era o conteúdo dessa data aqui. Eu nunca fiz isso, mas eu sei que tem como a gente acessar, né, no site e voltar para ver versões anteriores do site, para saber como é que era, né, o formato, o conteúdo do site nessa data aqui, tá? Então, esse aqui, diferente da nota de rodapé, como vocês podem ver aqui ao longo do trabalho, ó, vão aparecendo esses parênteses com o nome dos autores, tá? E o ano da obra. Até o meio do ano passado era assim que se fazia a referência, tudo em letra maiúscula, tá? O nome dos autores, o último sobrenome dos autores e depois o ano. Agora a BNT já mudou de novo, é só a primeira letra em maiúscula e as outras em minúsculo, tá? Mas vocês vão andando aqui pelo trabalho, vocês estão vendo, essa aqui acho que é a Flávia Biroli lá da UNB, Budó Rodrigues Vindre, 2020, Queiroz, 2018. Então, todo o trabalho aqui é norma, ó. A norma não, aqui é uma decisão judicial, né? Uma DPF número 54, tá? Então, aparece Brasil porque é uma decisão judicial, é como se o autor fosse o Estado brasileiro, tá? Aqui de novo, Brasil 2016A, Andrade, né? Então os autores e os anos vão aparecendo aqui, ó, Barata, vão aparecendo ao longo do texto. Isso aqui, esse sistema que a gente chama de sistema autor-data, né? Porque aparece o nome do autor e o ano, né? A data em que foi publicado, diferente desse sistema aqui que a gente chama de nota de rodapé, né? Esse de nota de rodapé, ele é muito usado, ou ele é quase só usado na área do direito. A gente do direito aqui gosta muito de usar nota de rodapé, e eu acho que faz sentido, né? Até eu participei de uma banca agora esse semestre com o professor Mamed, ele falou, cara, que ele adorava nota de rodapé, porque daí facilita a leitura, porque a gente vai lendo e não tem aqueles nomezinhos dos autores no meio, né, poluindo o texto. Que nem esse aqui a gente vai lendo, tem uns nomes, uns anos no meio da leitura, fica meio estranho. Só que também muda um pouco, né, o formato da página, porque daí vai crescendo o espaço da nota de rodapé, né? Então muda um pouquinho da formatação. Mas o bom também é que a gente já tem as informações completas aqui na mesma página, né? Não precisa ir ficar indo lá no final do trabalho para saber, né, qual é a obra do Barata ou não, né? Então, tem prós e contras a esses dois modelos, né? O que eu gosto também desse modelo aí, como orientador e como avaliador, especialmente é para poder fazer um controle da quantidade de citações que tem no trabalho. Isso aí facilita porque ele tem escala numérica, né? Então Ah, sim. ele vai somando. Quando é um artigo com autor-data, eu não tenho essa informação clara, eu tenho que contar na mão. Se eu quiser saber, por exemplo, quantos autores, né, quantas citações um estudante fez, aí eu tenho que sair contando mesmo, ou já ir para as referências lá no final para ter uma ideia. É verdade. Mas no trabalho com esse modelo já fica mais organizado. Só por isso eu também gosto. Sabe que eu, pela mesma razão, eu pensava o contrário, É mesmo. porque tipo, eu gosto de ver não é nem a quantidade de citações total do trabalho, a quantidade total, né, de citações do trabalho. O que eu gosto de ver, de quando eu bato assim a primeira olhada no trabalho, é ver se
quase todos os parágrafos têm referências, para ver se a pessoa não saiu escrevendo as suas palavras. É E aí, verdade. quando tem nota de rodapé, como o númerozinho fica pequenininho, não fica tão claro. E antes, quando a ABNT ainda era tudo de letra maiúscula, era super fácil, assim, não precisava nem ler, assim, tu só vai passando o olho, assim, tu já vai vendo se tem algum parágrafo sem nenhuma referência. Eu já achava quantos que a pessoa saiu escrevendo sem referência. Agora que a ABNT diminuiu, tá mais difícil. Aí complicou minha vida aqui. É Tá verdade. ficando mais parecido com a nota de rodapé. Mas é isso, né? Tem esses dois critérios aí que são importantes, né? Quantas referências a pessoa está fazendo, que é o que o professor Rodrigo olhava, e tem outra que é da gente não se empolgar e também sair escrevendo, né, as nossas ideias sem sair, sem citar ninguém mais. Então, todas essas questões aí, quem está avaliando geralmente olha. E isso que a gente está falando para vocês, né, talvez ajude vocês a ter menos raiva da BNT. Né? Eu só quando eu comecei a avaliar trabalho é que eu parei de odiar a BNT. Porque assim, eu tinha uma raiva enorme, achava um absurdo, dizia, não, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu botar uns negritos aqui onde eu quero, deixa eu mudar a forma de fazer a citação, a referência, porque eu acho que assim fica mais claro da pessoa ver, né? E eu tinha a minha ideia visual, assim, de como apresentar o trabalho, e insistia, brigava com o orientador, dizendo, não, não quero, acho que tá errado, de teimoso fazer do meu jeito, ou quando eu queria botar um destaque, botava umas palavras com letra maiúscula, lá na ENAP, que o pessoal brigava comigo, dizendo, não, tem que seguir português correto, isso aí não é em maiúsculo, não sei o quê. Então, tipo, professor, né? Eu sempre queria dar destaque para professor e botar professor em letra maiúscula, os caras iam lá e baixavam o meu P maiúsculo para minúsculo. Então, é porque eu tô querendo dar destaque, isso não vai dar destaque de outra forma. Destaque é negrito, destaque não é com letra maiúscula, isso é português, tu tá fazendo errado, isso é erro de português. Né? E eu pensava, mas que frescura, que chatice, burocracia, né? Coisa, regra chata aí pra gente ter que seguir. E, cara, e aí eu só fui entender a razão dessas regras da ABNT, de toda essa formatação, quando eu comecei a avaliar trabalho. Porque quando a gente tem que ler 20, 30 trabalhos ali numa sentada para avaliar, cara, se cada pessoa escreve do seu jeito, no seu estilo, a gente não sabe direito o que está acontecendo ali no trabalho. A gente perde muito tempo para entender o trabalho. Quando se segue essa formatação, essas regras da ABNT, ajuda muito quem está lendo, quem está acostumado a ler muitos trabalhos, a entender onde que está cada parte, o que que significa cada coisa, né? Porque não está cada um inventando da sua cabeça as regras de formatação. Então eu sei que isso é chato, né? Vocês vão odiar, porque é um monte de detalhe, né? A gente aqui, o professor Rodrigo, quando a gente começa a corrigir, orientar, a gente já vai se acostumando com essas regras e o negócio vai indo no automático, né? Agora, antes disso, eu sei para vocês cada ponto e vírgula que vocês têm que botar aqui, tem que pesquisar e descobrir, e lembrar, corrigir isso, corrige aquilo. Então é chato mesmo, dá muito trabalho. Eu costumo falar para meus orientandos assim, olha, separa um tempo para formatação. E eu já sei, vocês estão achando, vou tirar uma horinha ali, quando eu terminar, eu tiro uma hora e formato meu trabalho. Não é uma hora, é um dia, 2 dias formatando o trabalho, né? Então o negócio é demorado, é chato mesmo, né? Mas tem a sua razão de ser, né? A gente não entende no começo, né, da nossa vida acadêmica, mas depois a gente vai entendendo. Gente, então só para mostrar aqui outros exemplos, tá? Para vocês verem como essa mesma estrutura vai aparecendo em outras revistas, aqui de novo, né? Outra revista, qual é essa aqui? Deixa eu ver onde é que está aqui. Ah, aqui da FDV, né? Acho que essa é da Fundação Getúlio Vargas. Não, Estado, Democracia Nacional, Direitos Fundamentais. Talvez tenha aqui. Estado, não, acho que não é. Sei lá qual é essa revista aqui, me perdi agora. Atores, processos, instituições. Bom, não sei, depois eu vejo. Vamos ver se vai aparecer aqui embaixo. Aqui, Revista Direitos e Garantias Fundamentais, tá? Achei. Revista de Direitos Fundamentais. É da FDV, essa aqui me esqueci que instituição é essa. FDV. Bom, não me lembro. Depois, quem quiser pesquisa aí, tá? Mas ó, vejam, né? Então, título em português, título em inglês, aqui só o nome dos autores, ó, e não tem nenhuma biografia, não tem e-mail, mas resumo, palavras-chave, né? O resumo em inglês, que é o abstract, as palavras-chave em inglês, introdução, e aqui de novo, ó, as referências, tá? Com o sistema autor-data, tá? Esse é o mais comum, esqueci de falar isso, né? A gente no direito usa nota de rodapé, mas fora do direito ninguém mais usa nota de rodapé, tá? Então é o mais comum em outras áreas de se encontrar esse sistema com os autores. E, inclusive, o Luiz lá da biblioteca, ele meio que no manual ele mudou agora o último e botou que é para a gente usar sistema autor-data, para não dar confusão. Eu tive uma orientanda meio que fez uma monografia enorme, super bem feita,
E quando ela me mandou, depois de muito tempo, ela me mandou o trabalho quase pronto, tudo em nota de rodapé. Eu disse, cara, eu até te mandaria mudar tudo para autor data para seguir, mas deixa em nota de rodapé e se alguém reclamar, eu compro a briga contigo, aí eu te defendo. Eu não tem por que mudar só por causa de uma regrinha lá. Tá? Mas vejam, ó, todo parágrafozinho vai ter aqui. Vejam como é fácil de ver, né, de achar as referências assim quando eu tinha essas letras maiúsculas, tá? E às vezes também se faz isso, ó, a gente escreve o nome do autor no texto e aí, como a gente já citou, né, segundo Halls, não sei o que lá, aí só botou o ano da obra dele aqui entre parênteses logo depois, mas significa a mesma coisa de quando o nome, ou o autor dentro do parênteses ou fora, tá? Depende aí do estilo de escrita, aí se a gente quer incluir no nosso texto o nome do autor ou não. Aqui dois autores, 2019, né? Aqui ela botou o Halls dentro do parênteses, tá? Então, vamos ver mais uma. Essa aqui essa aqui que é da FGV, né? Revista Direito da Fundação Getúlio Vargas. Aí, de novo, título em português, título em inglês, nome do autor. Aí você tem uma nota de rodapé do autor. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Universidade do Estado de Rio de Janeiro, Ciências Sociais. Resumo, palavras-chave, abstract, a introdução. Pronto. Já aqui a gente já vê de novo, sistema autor-data, cheio de citação, né? Gente, já peguei trabalhos assim que cada. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui é um bom exemplo disso. Uma frase. Aqui, ó, Castro, 1997, é um trabalho. Werneck, Viana et al., 1999, é outro. Citadino, 2004, é outro. O Grebrinch, sei lá como é que pronuncia isso, 2011, é outro. Então, isso aqui, essas 4 linhas aqui que ele escreveu, ele está se baseando em 4 trabalhos diferentes. Né? Então, quer dizer, ó, tem autores que falam tal coisa. Aí ele cita 4, né, trabalhos diferentes citando essa mesma coisa. Aí mais 2 linhas aqui. É uma frase de 2 linhas. Aí mais Arantes 99 é um trabalho, Vieira e Radon Misler aí 2015 é outro, Buta, Gomes e Lima 2020 é outro. Né? Mais uma frase, aí de novo, Arguilhos e Ribeiro 2015 é outro. Então, cara, para cada frase o cara tá pegando 3, 4 trabalhos, livros, artigos aqui, né, para embasar e dizer, olha, como tem gente falando disso, como tem gente falando disso. Né? Então tá só citando autores que trazem essa mesma ideia e vocês vão vendo aqui que ao longo do trabalho está cheio dessas referências aqui, tá? Porque a ideia do trabalho está sempre citando outros trabalhos e outros autores. E por último, essa daqui, que é a. Deixa eu ver qual é essa revista. RDP, acho que é do IDP essa aqui. Opa, não é isso aqui que eu queria. Revista de Direito Público lá do IDP, tá? E essa aqui, vamos ver o formato, ó, título em inglês, autores, resumo, abstract, aí sumário. Aí, desculpa, sumário não, é introdução. Introdução, sem nenhuma citação, como eu tinha dito. E aqui começa, ó, Wendy Brown, 2021, uma citação. Aqui uma citação direta longa, ó, da mesma Andy Brown, né? E de novo usando o sistema autor-data, tá? Sem nota de rodapé. Esse aqui até está com poucas citações, aqui citando normas. Aqui essas notas de rodapé aqui, por exemplo, não são referências, tá? Isso aqui são complementações. O cara é como se fosse um conteúdo extra, assim, curiosidade, sabe? Que a gente pode usar a nota de rodapé para falar algo mais, para não ficar poluindo, né? Como se a gente estivesse abrindo um parênteses, mas a gente não quer botar no corpo do texto. A gente puxa uma nota de rodapé, põe aqui embaixo como complemento. Ó, aqui Bayer, esse aqui está com bem poucas referências, né? Poucas citações, tá? Então, mas também, de novo, no sistema autor-data. Né? Só para vocês verem como é que isso vai aparecendo nos trabalhos. A gente tem esses 2 formatos, né, de referências, seja através de nota de rodapé, como esses aqui, seja esses aqui, autor data. Esse aqui já está, né, com a. Deixa eu ver de que ano que é isso aqui. 2021 e já estava com os nomes em minúsculo. Estranho. Veio antes da ABNT, já tirou os sobrenomes em letras maiúsculas aqui, que hoje em dia o formato é esse aqui, tá? Só a primeira letra em maiúsculo e as outras em minúsculo. E a ideia era essa, pessoal, né? E mostrando para vocês, não se preocupem, tá? Eu sei que é bastante informação, ainda tem muito mais coisa para falar para vocês, de referências, citações, né? Mas isso eu vou passando aos poucos, era mais para vocês irem tendo, né? Se familiarizando com isso, com esse formato, né? De escrita,
né, de referências aí. Então saibam que citação é o conteúdo, é a ideia sendo reproduzida, né, ou de forma direta, copia e cola, ou indireta, né, com paráfrase, e referências são essas informações da obra, né, de como que eu acesso essa obra, tá? Então já vão tentando não confundir citação com referência, que são coisas diferentes, que sempre andam juntas, né, mas são coisas diferentes. Tá? E são fundamentais essas duas coisas, né? A forma de fazer a citação e a forma de apresentar as referências, né? Se a gente errar aqui, a gente pode estar cometendo plágio, e dependendo de onde a gente estiver, né, sendo avaliado, pode acabar com todo o nosso trabalho. Então é bem importante a gente tomar cuidado com isso, porque é um ponto delicado aqui do nosso trabalho. Dúvidas, pessoal? Alguma coisa que não tenha ficado claro? Ah, tá aqui, alguém botou Lucas, né? Faculdade de Direito de Vitória. Bem lembrado, Lucas, obrigado. Sic, por extenso, sic erat scriptum. Ah, então acho que é assim que estava escrito, né? Deve ser alguma coisa assim. Planilha está lá no grupo do WhatsApp. Não achei. Eu tinha mandado, mas eu mando de novo, Lucas. Não tem problema. Serve ainda, Professor, mas hoje base de buscas. Ah, tá falando das palavras-chave. Boa. Diga, Rodrigo. vou indo nessa, viu? Tenho um compromissozinho aqui Obrigadão aí. agora. Valeu, abraço, De boa noite a boa. todos. Valeu, Obrigadão, valeu. Rodrigão. Abraço. Tchau. Até mais. Dúvidas aí, pessoal? Alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Fiquem à vontade para perguntar. Bem tranquilo, vou até tentar adiantar o meu para o semestre que vem. Tu já tá no TCC, né, Lucas? Massa, bora lá, tu já tá bem encaminhado, né? O Lucas já fez iniciação científica aí comigo, publicou um capítulo de livro. O trabalho dele ficou muito bom, o trabalho dele sobre contratos digitais, né? Então, o Lucas é o meu projeto piloto aí, né? De usar a iniciação científica como, né, estágio de TCC. Professor, as notas de rodapé no livro são os asteriscos? Deixa eu te mostrar aqui, Robert. Não é asteriscos, não, né? Mas parece um asterisco, né? Deixa eu ver qual era o que tinha nota de rodapé, que era diferente. Era essa aqui. Era essa aqui, ó. Tem duas notas de rodapé, né? Uma coisa é usar a nota de rodapé para fazer a referência. Tá aparecendo aí para vocês? Na minha tela? O meu travou aqui. Bom, acho que tá. Se não tiver, me avisa. Aí alguém abre o microfone, só para me avisar, tá? Ah, uma coisa é usar a nota de rodapé para apresentar as referências, tá? Que são essas informações sobre a obra que a gente está citando, né? Quando a gente usa o sistema de nota de rodapé, é o que mais vai ter no nosso trabalho, né? Ó, esse trabalho que eu estou mostrando, toda a página vai ter, né, as referências aqui no final da página, tá? Ah, outra coisa é usar a nota de rodapé como complementação do conteúdo. Alguém abriu Professor, aí? tá ouvindo? Oi, tô. É, o asterisco que eu falei, é porque pra mim, eu nunca tinha reparado que não era um asterisco. É tipo um comentário do autor, né? Quando ele... É isso, é como se fosse um. Pode ser comentário do autor, né? Tem muito autor que usa isso, deixa eu explicar melhor o que eu quis dizer, né? Às vezes é para explicar o significado de uma palavra, ele usa uma palavra que pode significar muitas coisas, entendo que quando eu estou usando essa palavra eu estou querendo dizer tal coisa, né? Às vezes é um conteúdo extra, dizer, se quiser saber mais disso, entra nessa notícia aqui. Tem gente que usa nota de rodapé, por exemplo, botar link de vídeo no YouTube hoje em dia dá para fazer, sabe? Tem um vídeo lá no YouTube que está falando disso. É só comentar, conteúdo extra, conteúdo complementar, né? Aí bota lá na nota de rodapé. E é como se fosse fazer um. Por que a gente faz em nota de rodapé? Para não quebrar a leitura da pessoa, sabe? Eu, por exemplo, direto, quando eu estou lendo um livro e eu só quero focar na ideia principal da pessoa, eu não fico lendo nota de rodapé. Eu vou lendo só o texto, né, da página principal.
Agora, se é um assunto que eu tô, nossa, eu quero me aprofundar muito, estou super interessado, quero saber todos os detalhes, aí eu vou lendo as notas de rodapé para ver se tem alguma coisa mais interessante ali que eu não quero perder, né? Mas a ideia da nota de rodapé é tirar conteúdos extras para não quebrar a fluidez da leitura de quem está lendo o texto principal. Porque, por exemplo, nos livros do Carl Sagan, tem hora que ele bota essa nota de rodapé, aí ele. Não é que ele parafraseia o autor, mas ele fala tipo, alguma coisa foi tirada desse livro, por exemplo, ele coloca. Isso, pode ser também. É que tem o Carl Sagan, eu acho que ele não vai. Deixa eu ver, eu tinha um livro dele aqui. Não vou saber onde é que tá. Mas ele não, ele geralmente não vai usar, porque nem todo livro é acadêmico, né? É um trabalho acadêmico. Tem livro de autores acadêmicos, que nem o Carl Sagan, mas que ele está escrevendo assim as ideias dele, é uma coisa mais de opinião pessoal, assim, ainda mais esses autores super renomados. Aí eles às vezes não têm referências, né? Ele não é um trabalho escrito como produção acadêmica. É um livro feito para vender, para ele botar uma ideia dele. E aí, como ele não está botando, né, não está poluindo ali o texto dele com as referências, porque não é um trabalho acadêmico, mas ele acha importante citar uma obra, né, onde a pessoa possa encontrar aquilo, aí tem muitas vezes também que em trabalhos não acadêmicos se usa nota de rodapé. É uma forma de, né, uma mistura dos dois, assim, um pouco de conteúdo complementar para quem quiser se aprofundar mais, mas também é uma forma de referência, né, para saber de onde está vindo aquela ideia que ele está falando. Entendi. A nota de Obrigado. rodapé é bem multiuso, assim, sabe, Rob? Dá para usar para muita coisa. Entendi. Obrigado. Imagina. Deixa eu só voltar aqui pro o chat. Valeu, vou seguir nessa linha. Ah, tá, personagem de rodapé. Por mim, tranquilo também. Luiz Alberto. Vão aparecer dúvidas durante o processo, com certeza. É isso. A teoria é uma coisa, na prática que vai vendo, né? Grande abraço aí, falou Lucas, beleza. Carl Sagan escrevia muito para fins de divulgação científica. Não acaba, né? Quando é divulgação científica, o cara não usa muito o formato acadêmico, né? Que é mais para quem é mais leigo, assim, mais de fora da ciência, aprender. E é bem melhor ler, né? Sem as notas, sem as referências ali, né? Fica mais fluido. O que mais, pessoal? Uma dúvida? Ou um comentário, qualquer coisa? Estou por vocês aí. Nada? Tá todo mundo de férias já? Espero que ninguém vá fazer prova amanhã, né? Meus alunos aqui do grupo de pesquisa têm que ser alunos exemplares que não pegam recuperação. Por favor. Então, se não, vamos ver. O Luiz está escrevendo aí. Boa noite, Luiz. Bom descanso aí, boas férias aí. Na volta a gente toca a ficha. Ah, eu tinha até separado aqui, Luiz. Deixa eu ver aqui esse último que eu peguei. Eu até passei rápido no. Deixa eu ver aqui. Paradoxos do direito à igualdade, discriminação, diferença de identidades, uma perspectiva crítica. Vou te mandar esse aqui, tá, Luiz? Que eu acho que pode te ajudar no teu trabalho, tá? Achei que aí já te mando pelo WhatsApp aqui esse artigo. Mas boa noite, boas férias, eles. Até já foi. Robert, Lucas e Maria Lucena. Bem-vinda, Maria Lucena. Não tinha visto na hora que você entrou aí. Seja sempre bem-vinda e fique à vontade para participar quando quiser. Obrigada, professor. Boa noite, Robert. Até a próxima e boas férias para ti. Mais alguma coisa, pessoal? Então vamos encerrar por aqui, tá? Aí agora em julho a gente não vai ter. Agora, quando retomar o nosso semestre, a gente volta também com os nossos encontros, tá? Vamos dar uma paradinha para esse nosso recesso aí de meio de ano. E assim que as aulas retomarem, a gente também retoma nossos encontros aí. Mas, né, como eu sou professor, não tenho férias, vou estar aí trabalhando. A UNB inventou de fazer greve, então vou estar dando aula lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí mesmo durante as férias, me chamem aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? Fiquem por onde vocês quiserem, pode me chamar, qualquer coisa que aparecer, eu estou à disposição, tá? Mas se não,
Bom descanso para vocês, boas férias e nos encontramos na volta em agosto. Boa noite.